E aí, pessoal, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Beleza? Vamos aí para mais uma semana com formulário, né? Valendo uma boa pontuação, tá? E a sugestão que está lá no formulário de vocês é que antes de responderem as questões, dêem uma olhadinha nessa aula gravada que a gente fez aí com muito carinho para vocês, tá certo? Vamos lá então, direto ao ponto, região Nordeste. Olha aí, gente, então para a gente começar a aquecer as turbinas, né? Perguntinha bem tranquila aí, né, no início, tá? Para a gente indicar os estados, as siglas e as capitais da região Nordeste. Então tem um mapa do Brasil, pequenininho aí, né? Com destaque em vermelho, para você ter aí aquela noção de onde fica, dentro do território brasileiro, a região Nordeste, tá? Então tá aí Norte, Leste, Nordeste, né? Então, essa composição territorial. E agora vamos para a questão propriamente dita, né? Aí, os estados listados são Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Tá? As capitais, né, estão aí também no mapa maior. Né? Então, capital do Maranhão é São Luís, capital do Piauí é Teresina, já já a gente volta nela. Tá? Capital do Ceará, Fortaleza. Capital do Rio Grande do Norte, Natal. Capital da Paraíba, João Pessoa. Capital de Pernambuco, Recife. Capital de Alagoas, Maceió. Capital de Sergipe, Aracaju. Tá? E capital da Bahia, Salvador. Por que a gente volta lá na capital do Piauí, Teresina? Porque o destaque dela aí, se você olhar com carinho para o mapa, você vai ver que a única capital nordestina que não é litorânea é Teresina, no Piauí, tá bom? Aquele pedacinho de acesso ao mar no estado do Piauí, você tem ali o município de Parnaíba, tá? Esse nome é dado aí pelo o rio mais importante que corre o meio norte, né? O rio Parnaíba, tá bom? Então lá você tem o delta, né? Onde ele deságua no mar, e isso deu nome ao município que está localizado no litoral piauiense, tá bom? Então, a única capital do Nordeste que não encontra-se no litoral é Teresina, tá bom, gente? E as siglas, né? Maranhão, MA, Piauí, PI, né? Ceará, CE, Rio Grande do Norte, RN, Paraíba, PB, cuidado com essas siglas, tá? PA é Pará, tá? PR, Paraná, PB, Paraíba, PE, Pernambuco, AL, Alagoas, SE, Sergipe, BA, Bahia. Tudo bem, gente? Então, temos aí os estados, as siglas e as capitais da região Nordeste. Beleza? Vamos para a próxima questão. Então, tá aí, pessoal. A questão 2 já até foi respondida, né? Dentro da 1, a gente fez aquele adendo, mas para reforçar, tá? A única capital nordestina que não localiza-se no litoral, como você pode ver novamente no mapa, é Teresina, tá? Capital do Piauí, beleza? Pessoal, questão 3, tá? A gente tem que dar uma atenção mais carinhosa para ela, porque a região Nordeste, tá? Diferentemente das outras 4 regiões divididas aí pelo IBGE, tá? Essas macro-regiões brasileiras, né? A região Nordeste ela é marcada por grandes contrastes. Tá? Ela tem contrastes socioeconômicos, ela tem contrastes históricos, ela tem contrastes culturais, ela tem contrastes fisionômicos, né? Climáticos, né? Hidrológicos, de vegetação. Tá? Então, são vários aspectos que diferenciam os lugares dentro da região Nordeste. Então, para esse motivo, os geógrafos eles resolveram dividir a região Nordeste em outras 4 regiões menores, que a gente vai chamar aqui na matéria de sub-regiões. Tá? Então, tá aí para você. A número 1 é o meio norte, essa que está em verde oliva aí, né? A que está em argila, a número 2, a maior sub-região do Nordeste, é o sertão. Tá? Em lilás, número 3, você tem o agreste. Tá? E em amarelo, número 4, pegando a faixa litorânea ali, tá? Você tem a zona da mata. Tá bom? A zona da mata recebe esse nome porque ela é encoberta originalmente, tá? Pela vegetação chamada de Mata Atlântica.
tá bom, gente? Então, cada sub-região tá com suas respectivas características. O meio norte, ele tem esse nome porque ele está bem próximo ali da região norte, né? Bem próximo da floresta amazônica, tá? E nós vamos estudar aos poucos aí cada uma delas novamente, tá bom? Pessoal, então já na questão 4, né, nós temos aí uma imagem, tá, de uma vegetação bem bonita, essa vegetação, né, é a famosa mata dos cocais, tá? Então, ele está pedindo aqui 3 características da sub-região nordestina em que predomina a mata dos cocais, tá? Então, a mata dos cocais, a gente já sabe que ela é a vegetação predominante na sub-região do meio norte, né? Aquela transição entre o sertão e a floresta amazônica do outro lado, tá bom? Então, outras 3 características, né? Além do meio norte, ele tem esse predomínio aí da mata dos cocais, né? Nós podemos dizer que é uma região de agricultura extensiva, né? Em grandes propriedades, tá? Nós temos aí uma pecuária também bastante abundante, diversificada, tá? Nós temos o estado do Maranhão, né? E parte do Piauí, compondo essa sub-região, tá? Nós temos ali uma mistura de clima tropical semiárido, do lado do sertão, com o equatorial úmido da Amazônia, tá? Então nós temos esse clima aí com 2 estações bem definidas, né? Um inverno seco e um verão chuvoso, inclusive parecido com o comportamento climático do Distrito Federal, né? De 1.000 a 2.000 milímetros de pluviosidade, né? Então lá tem uma pluviosidade maior do que aqui, mas esse comportamento de duas estações do ano, né? Que a gente chama na geografia de dupla sazonalidade, tá? Então tem 2 estações do ano bem marcadas, uma época seca que fica sem chover, né? E obviamente tem um pouco mais de frio, tá? E uma época mais quente, né? Que é mais úmida, e aí você vai ter as maiores pluviosidades, tá bom, gente? Então aí estão algumas características da sub-região nordestina chamada meio norte, tá bom? Pessoal, questão 5, muito importante aí, né? Tem uma bela imagem aí de uma parreira, né? Uma plantação de uvas, né? Essa plantação suspensa aí, tá? E abaixo você tem uma imagem aérea de plantações, tá? Já pesquisei essa imagem, ela é uma imagem de área de plantação de frutas, né? Aproveitando ali uma passagem ali da transposição do Rio São Francisco, tá bom? Então, a fruticultura irrigada, né? No sertão, ela é muito próspera por alguns motivos, né? Você tem ali um índice de luminosidade anual muito bom, né? Porque é uma região próxima ali do Equador, tá? Então isso aí favorece, compromete positivamente aí o desenvolvimento das frutas, né? Você tem solos extremamente férteis, né? Solos ricos em nutrientes e sais minerais, tá? Então essa fruticultura, tendo as águas da irrigação oriundas aí da transposição do Rio São Francisco, tá? É uma fruticultura que tem se desenvolvido nos últimos anos e que atualmente ela já está competindo no mercado internacional, porque com esse conjunto de fatores, solo fértil, clima quente, né, com uma boa luminosidade solar ao longo do ano, e água, né, oriunda aí da transposição do Rio São Francisco, tá? Nós vamos ter aí uma das melhores frutas do mundo, tá bom? E vai estar competindo no mercado internacional, né? Sabendo que boa parte desses alimentos aí, tá? Eles vão ser exportados para os Estados Unidos, para o Japão, né? Para vários países europeus, tá? E boa parte também é consumida no próprio Brasil, tá bom, gente? Então, tá aí algumas características da fruticultura irrigada do sertão. Uma atividade econômica bastante importante, né? Que gera também muitos empregos no semiárido nordestino. Pessoal, sobre a pecuária no sertão, né, nós podemos dizer que, como a própria imagem demonstra aí, nós também usamos essa mesma imagem lá no slide da aula, semana passada, né? Essa imagem aí mostra uma criação de cabras, né? Uma pecuária caprina,
tá? Esse tipo de animal, ele é muito resistente a ambientes mais inóspitos, né? Ambientes com menos disponibilidade de água e alimento, tá? Um animal extremamente resistente e que traz aí uma grande lucratividade, tá? Para essa região, porque os derivados desse animal, eles são bem cobiçados aí no mercado consumidor, tá? O leite de cabra, né? A pelica, né? Que é o couro de cabra, um couro até mais caro que o couro bovino, tá? Por sua maciez e resistência ao mesmo tempo, né? A carne desse animal também tem um valor comercial alto, tá bom? Então, aí uma característica da pecuária do sertão. Mas a gente tem que lembrar também que o sertão ele tem uma boa desenvoltura, né? Nas fazendas de pecuária extensiva para a criação de gado bovino nas regiões que estão mais próximas ali dos vales dos rios, né? E também as áreas que recebem águas da transposição do Rio São Francisco, né? Porque você precisa de muita água para dessedentarizar, ou seja, para matar a sede de um grande número de animais, de um grande rebanho, tá bom? Então, pecuária de corte, né? Predominantemente no que se trata de pecuária bovina, e também um destaque aí para a pecuária caprina, né? A criação de cabras na região aí do Nordeste, dentro da sub-região Sertão, beleza? Pessoal, então na questão 7, tá? Ele pergunta aqui, ó, qual sub-região tem predomínio de propriedades rurais policulturas? Indique outras características também, né, no caso dessa sub-região. Então já tem uma imagem aí, né, de uma pessoa trabalhando aí num cultivo, tá, de provavelmente o que é uma pequena propriedade, porque a policultura, gente, ela é uma modalidade agrícola em que geralmente se realiza em pequenas propriedades, tá? Os minifúndios, tá? Diferente da monocultura, né? Quando você fala assim, existe ali uma grande plantação de algodão, por exemplo, tá? Geralmente naquela fazenda você tem apenas a produção de algodão, tá? E você tem grandes espaços, tá bom? Então, as 4 sub-regiões nordestinas, elas têm predomínio de agricultura monocultora, tá? Em grandes propriedades chamadas latifúndios, exceto em uma delas, tá? Em uma das sub-regiões nordestinas, nós temos o contrário, tá bom? Nós temos a policultura, né? Realizada em minifúndios, né? A policultura, então, é o cultivo de vários gêneros agrícolas dentro da mesma fazenda, né? E qual é essa sub-região, professor? A sub-região, gente, é o agreste, tá bom? Então, falou em zona da mata, falou em sertão, falou em meio norte, você vai pensar em monoculturas, né, e latifúndios, tá? Agora, pensou em agreste, você tem a exceção com o predomínio de minifúndios policultores, tá bom? Com produção de vários gêneros agrícolas, como milho, cana, né? Outros alimentos ali mais próximos do dia a dia das pessoas, tá? Até próprio arroz, feijão, tá? Então você tem uma fazendinha menor com produto de vários gêneros agrícolas, 2, 3, 4, 5, dependendo de cada um, tá bom? Olha aí, pessoal. Então, usamos também essa imagem na outra aula, eu aproveitei ela aqui nesse slide, tá? Ela é uma imagem bem significativa, né? Mostrando aí algumas características de uma das 4 sub-regiões nordestinas, né? Ele está pedindo aí características da maior sub-região do Nordeste. Então, esse fato de ser a maior sub-região já é uma característica, a gente vai apresentar outras, né? E qual é, professor, essa sub-região que tem a maior extensão territorial? Né? Como a gente já viu no mapa, tá? A maior sub-região nordestina é o sertão, tá bom? Então, qual é a região dentro do Nordeste, qual é a sub-região nordestina mais extensa? Sertão, beleza? E aí, outras características. O sertão, gente, como a gente falou no item anterior, ele tem ali predomínio de latifúndios, tá? Nós já falamos em outro item também que no sertão nós temos a fruticultura irrigada, né? Agora temos aspectos negativos, né? Porque no sertão nós temos o predomínio de residências sem saneamento básico, tá? Como a gente viu na aula, cerca de 55% das residências do sertão não tem água tratada, água encanada, não tem tratamento de esgoto,
tá? No sertão, nós temos uma certa dificuldade, né, no quesito educação, porque há poucas escolas comparado aí com as outras sub-regiões, tá? Então, o índice de analfabetismo nessa sub-região, infelizmente, é maior, tá certo? Nós temos aí o clima semiárido, né, que a gente fala tanto dele. O que é o clima semiárido, né? O clima semiárido, ele poderia tecnicamente ser até comparado com o clima semidesértico, né? Então você tem ali normalmente de 6 a 8 meses sem chuvas, tá? E com alguns lugares mais críticos, né? Por exemplo, lá no interior da Paraíba, onde você tem até 11 meses por ano sem chuva. Ou seja, imagina um lugar que chove só um mês por ano. Nós temos isso no Brasil e fica dentro do sertão nordestino. Mas, em geral, nós temos ali de 6 a 8 meses sem chuvas. E lembrando que quando esse período sem chuvas, que a gente chama de estiagem, quando a estiagem é maior do que o normal, aí a gente apelida isso de seca. Tá? Então, os períodos de seca são aqueles cuja estiagem, cuja época sem chuva, é maior do que o normal. Então, normalmente fica 6 meses sem chover no lugar, mas em determinado ano ficou 8 meses, 9 meses sem chover. Aí a gente chama esse prolongamento aí de seca, tá bom? Então, uma área de menor pluviosidade no Brasil, tá bom? Mas que também, se tiver aí uma boa utilização dos recursos públicos no investimento de benfeitorias para a população, como, por exemplo, a própria transposição do Rio São Francisco, né? Investimento em mais saneamento básico, investimento em hospitais, escolas, né? Essa região tem tudo para prosperar. Lembrando que existem outras áreas no planeta em que chove bem menos do que no sertão, tá? Eu vou pegar 2 exemplos aqui bem práticos. Israel, lá no Oriente Médio, tá certo? Que é um país que tem características de desenvolvimento muito boas, tá? E nós temos aí a Califórnia, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? Uma região de baixíssima pluviosidade, mas que com o emprego bom de recursos, né, você não vê as pessoas morrendo de sede na Califórnia, tá? Você não vê pessoas morrendo de sede em Israel, lá no Oriente Médio, no deserto da Arábia, tá certo? Então, a gente não pode usar a falta de chuvas de um lugar como desculpa para as pessoas viverem mal, né? A principal causa dos problemas do sertão é a questão do mau uso do dinheiro público, né? E esses recursos públicos, oriundos aí dos impostos que nós pagamos, né? Se eles fossem bem utilizados nesse local, tá? Com certeza as pessoas viveriam melhor. Vamos torcer para que isso ocorra no futuro bem próximo. Tá bom, gente? Então, questão 8 aí, características do sertão, a maior das 4 sub-regiões nordestinas. Olha aí, ó, questão interessante, tá? Porque o Agreste e o Meio Norte são consideradas faixas de transição, tá? Então, se você olhar o mapa, aí o Agreste nesse mapa aqui pintado de branco, né? E o Meio Norte nesse amarelo mais escuro aí, tá? Então, o que acontece? Por que são faixas de transição? Muito simples. O Agreste, gente, ele transita entre as características da Zona da Mata e as características do sertão, tá? Então, de um lado você tem ali a Zona da Mata extremamente úmida por conta da influência litorânea, tá? A presença do mar, né? Oferecendo muito vapor da água, grande quantidade de chuvas, uma vegetação mais intensa. Do outro lado, você tem o sertão, que é semiárido, né? Que já não tem tantas chuvas, que já não tem uma vegetação tão exuberante. Então o Agreste é uma transição porque ele mescla, ele mistura as características desses dois lugares. Já o Meio Norte é considerado faixa de transição porque, de um lado, ele tem o sertão semiárido, né, como a gente já caracterizou, e do outro lado, do meio norte, já começa a floresta amazônica. Tá? Então, olha que contraste bem marcante. De um lado você tem o semiárido, do outro lado você tem a floresta equatorial úmida, que é um dos locais em que mais chove no mundo, local que mais chove no Brasil. Tá? Então, você tem essa mistura compondo ali a região do meio norte. Então, o meio norte é uma faixa de transição, porque ele mistura características do sertão e da floresta amazônica. E o Agreste, ele mistura características da Zona da Mata e do sertão. Tá certo? Então, por isso, essas duas sub-regiões são chamadas de faixas de transição.
Pessoal, então, ó, questão 10, coloquei até de uma forma que descontraída, né? Vamos falar dos 3 núcleos da Zona da Mata. Então, a Zona da Mata, você já sabe que é a faixa litorânea ali do Nordeste, né? Boa parte dela, não toda, tá? E essa área, ela é dividida em 3 núcleos do ponto de vista econômico. Coloquei aquela imagem lá da produção de cacau, tá bom? Provavelmente lá em Ilhéus, na Bahia, né? Que é um dos principais produtores de cacau do país, tá bom? E tá lá, olha o textinho aí que a gente já usou em outra aula, no slide da aula da semana passada. Né? A economia da Zona da Mata pode ser classificada em 3 núcleos. Tá? Então nós temos o núcleo do sul da Bahia, nós temos o núcleo do recôncavo baiano e nós temos o litoral açucareiro. Então vamos ver as características de cada um aí rapidinho. Ó. Então o sul da Bahia é um local em que predomina o cultivo do cacau em grandes propriedades monocultoras. As principais cidades são Itabuna e Ilhéus. Então você tem um núcleo cacaueiro, né? Lá no sul da Bahia. Depois nós temos o recôncavo baiano, né, com extração de petróleo e indústrias petroquímicas. A principal cidade dessa região é Salvador. Então, região do recôncavo baiano, lembra na aula que eu dei o exemplo lá do polo petroquímico de Camaçari, da fábrica da Ford, onde você tem a fabricação lá do EcoSport e do Ford Ka, né, localizadas aí na região do recôncavo baiano, tá bom? E por último, o litoral açucareiro, né? A principal atividade é a produção de cana-de-açúcar em grandes propriedades, engenhos, usinas. A principal cidade é Recife, mas o litoral açucareiro estende-se do Rio Grande do Norte à Bahia, com a maior ênfase nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Então, tá aí para vocês os 3 núcleos subregionais dentro da Zona da Mata, né, onde você tem aí destaques econômicos diferenciados, tá bom? Pessoal, olha aí que imagem bela, né? Como eu falei na aula, né, já dá vontade de tirar férias, né, quando a gente vê esse tipo de imagem, tá? Nordeste muito belo, né? Infelizmente tem alguns problemas socioeconômicos que precisam ser tratados urgentemente, mas as belezas naturais são inconfundíveis, né, da região Nordeste, do nosso litoral como um todo, né? Mas na região Nordeste tem aquele plus, né, do calor, né, a proximidade com a linha do Equador, misturada aí com as águas oceânicas, e essa vegetação, e nós temos belíssimas paisagens. Tá? Então, a questão 11, gente, caracterizar a área da Zona da Mata, indicando sua abrangência territorial. Então, vamos começar pelo fim. Tá? Professor, de onde até onde vai a Zona da Mata, né, nordestina? Tá? Então, a Zona da Mata nordestina, gente, ela vai do litoral do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Tá bom? O litoral sul da Bahia. Então, você pega essa área toda. Professor, Fortaleza, está na Zona da Mata? Ela está no litoral? Não. Lembra que eu falei mais cedo que nem todo o Nordeste ele tem o seu litoral dentro da área da Zona da Mata? Se você pega ali, ó, aquele município lá de Parnaíba, né, no Piauí, que é aquela pequena área do Piauí que vai para o oceano ali, tá? Aquela área ali também não é Zona da Mata, embora esteja no litoral. O litoral nordestino todo também não é Zona da Mata. Se você olhar o mapa, você vai ver que ali é uma extensão, né, do sertão, tá bom? Mas, se você pega do litoral do Rio Grande do Norte, passando ali por todos aqueles outros estados, até chegar à Bahia, né, aí nós temos a abrangência territorial da Zona da Mata nordestina, tá bom, gente? E aí, caracterizá-la, né? Zona da Mata, ela tem a maior concentração populacional, ela tem a maior desenvoltura econômica, acabamos de ver ali os 3 núcleos, né, da Zona da Mata. Eu incluiria, né, um 4º núcleo, que seria toda a Zona da Mata envolvida pela atividade do turismo, tá? Então, turismo, atividade muito importante aí para a economia dessa sub-região e para a economia do próprio Brasil, né? O tanto de emprego que é gerado na hotelaria, na indústria de entretenimentos, né? Nas casas de show, nos restaurantes, tá? E outras infraestruturas que são necessárias aí, tá bom? Zona da Mata tem um clima tropical litorâneo úmido, né? Com uma boa pluviosidade, chuvas distribuídas ao longo do ano, tá bom? Então, uma vegetação exuberante que tem sido alterada pela ação humana ao longo dos últimos séculos, né, por conta de vários fatores, como a própria construção, né, civil, que dá origem às cidades, né, às indústrias, né, os portos, né, todas essas estruturas, elas têm alterado bastante a vegetação
Tá? E também a questão da agricultura monocultura, como a gente já viu também em textos anteriores. Né? Você tem grandes fazendas ali com outras coberturas vegetais, onde foi retirada a cobertura nativa, né, que a natureza forneceu a esse local. Tá? Então tá aí tá algumas características da zona da mata nordestina, beleza? Pessoal, olha aí, ó, questão 12, né, muito importante também, explica a importância do Rio São Francisco para a região Nordeste, com destaque para o sertão nordestino. Tá? Então, veja, a região Nordeste, primeira coisa, é incorreto falar, a gente até fez esse exercício na aulinha de revisão da semana passada, né, na nossa aula de atividade ao vivo, é incorreto falar que o Nordeste é todo seco, porque muita gente tem essa impressão errada, né? Fala assim, no Nordeste chove pouco. Mentira, errado, tá? Em alguns locais do Nordeste chove pouco, em outros chove muito. Então a gente tem que ter essa distinção. Se você pega ali, por exemplo, a zona da mata e o meio norte, você tem alta pluviosidade, tá bom? Agora, se você pega algumas partes do Agreste e boa parte do sertão, tá? Você tem baixa pluviosidade. Então, são vários nordestes dentro do Nordeste e por isso que a gente fala da existência das sub-regiões, justamente para facilitar essa compreensão territorial dessa região, tá bom? Então, qual é a importância do Rio São Francisco para a região Nordeste, né, com destaque para o sertão? Primeiro que o Rio São Francisco, gente, ele é um rio caudaloso, tá? Ele tem muitas águas, nós vamos falar dele um pouco mais adiante aí, tá? E esse rio, gente, com seus 2.700 quilômetros de extensão, tá? É um rio abundante, tá? Que leva vida por onde ele passa, né? Porque a água é vida, né? Vida sem água fica complicado, pelo menos da forma que a gente conhece, tá? Então, esse rio, por onde ele passa naturalmente, o seu vale, né? O Vale do São Francisco, né? São áreas mais prósperas, inclusive dentro do sertão, porque se a chuva não vem do céu, né? A água ela vem do rio, né, que pode gerar essa riqueza aí a partir da alimentação, né, da produção econômica, da geração de empregos. Tá? Dei o exemplo mais cedo aí da fruticultura, mas outras atividades agrícolas também são extremamente beneficiadas pela presença das águas do Rio São Francisco. E aí reforço mais uma vez a importância de se fazer uma consciente e responsável transposição do rio. Tá? A gente não pode sair por aí alterando o curso da natureza só por alterar. Agora, a gente tem que sopesar o impacto ambiental que a gente vai causar e o benefício humano que isso vai causar. Né? E essa conta ela é bem simples de fazer. Né? As pessoas precisam dessa água, né? E com o uso adequado das tecnologias é possível minimizar os impactos ambientais na transposição do Rio São Francisco. Então, onde há água, há vida. Né? E o Rio São Francisco, se ele não chega lá naturalmente, ele chega por canais, como está mostrado aí na imagem, né? Esses canais aí feitos de concreto, e levam a água para outros locais em que naturalmente essa água não chegaria. Tá bom, gente? Então, o Rio São Francisco é extremamente importante para a vida, né, no semiárido nordestino. Pessoal, então para finalizar o nosso bate-papo, tá? Nós vamos falar do Rio Nilo, lá na África, né? O Rio Nilo, gente, ele é um rio gigante, né? Por muito tempo ficou aquela dúvida, inclusive, se ele seria ou não o maior rio do mundo, né? E por imagens de satélite, sabe-se que o rio Amazonas é mais caudaloso e mais extenso, né? Então, o maior rio do planeta é o rio Amazonas, tá? Mas o Rio Nilo não perde importância por conta disso. Tá? Essa fotografia aí é uma do Rio Amazonas, do Rio São Francisco, tá bom, gente? Não é do Rio Nilo, não. Tá? Isso aí é dentro do Brasil, no Vale do Rio São Francisco. Mas qual é a comparação que a gente pode fazer entre o Rio São Francisco e o Rio Nilo? Tá? O Rio Nilo é bem maior que o São Francisco em extensão, mas ambos são muito grandes. Né? E ambos são muito caudalosos, ou seja, um rio que tem muita água é um rio caudaloso. Tá? Qual é a comparação principal entre o Rio Nilo lá na África e o Rio São Francisco aqui no Brasil? A comparação é que o Rio Nilo ele nasce na floresta do Congo, um lugar que chove muito. E ele consegue atravessar milhares de quilômetros dentro do deserto até desaguar
no mar Mediterrâneo sem secar. Então o rio Nilo é um rio que passa dentro de um deserto, tá? E não seca nunca, é um rio permanente, é um rio perene. Qual é a comparação? O rio Nilo é assim, o rio São Francisco também é assim, né? O rio São Francisco percorre mais de 2.000 quilômetros da área mais seca do Brasil, que é o sertão nordestino, e ele nunca seca. Ele nunca seca, então ele é um rio perene e também pode ser chamado de rio permanente. A pergunta aqui é, por que o rio Nilo nunca seca? Porque ele nasce onde chove muito. E por que o rio São Francisco nunca seca? Pelo mesmo motivo, onde ele nasce, chove muito. O rio São Francisco, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e corre em direção ao sertão nordestino até desaguar no Oceano Atlântico. Então, por esse motivo, tá, o rio São Francisco pode ser comparado ao rio Nilo, porque ambos nascem em locais de muita pluviosidade, né, e correm em direções a áreas muito secas até chegar ao seu destino no oceano. Tá bom? Qual é a questão aí? Eles são rios permanentes e por isso nunca secam. E por que eles nunca secam? Porque eles nascem onde chove muito. Ok, gente? Então, esse aí foi o nosso bate-papo de hoje, tá? Desejo a vocês aí que tirem uma nota bem bacana no formulário, revisem o livro, revisem as anotações, revisem as questões, tá? E essa aulinha tá aí para ajudar vocês também, tá joia, gente? Fiquem com Deus, uma excelente semana. Valeu, tchau!